Chegou aquele momento do ano que todo concurseiro adora. Estou falando das melhores ofertas do ano até agora para você se tornar aluno da Aprovação PGE. Todas as nossas preparações estão com 20% de desconto até o dia 23 de março nessa semana do consumidor. Tem assinatura acesso total procuradorias, é direito a tudo, preparação extensiva procuradorias, curso de reta final, de pré-edital, tudo Aprovação PGE com 20% de desconto com o cupom consumidor20. Na descrição desse vídeo vai ter o link direto para você não perder de forma alguma a chance de se matricular com 20% de desconto em uma das nossas preparações. Agora, recado dado, boa aula para você. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Vamos lá, nós vamos estudar agora a temática da organização administrativa. Mas antes, claro, quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para sua aprovação. Me permita também divulgar o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, extremamente completo, extremamente didático, ideal para sua preparação. Busque no lugar onde estiver mais barato, muito possivelmente na Amazon. Maravilha. Pessoal, vamos dar início então à temática da organização administrativa. E eu quero estudar com você esses dois institutos, esses dois fenômenos, a desconcentração e a descentralização. Vamos começar com a desconcentração. Veja, eu brinco e falo descon. Por quê, pessoal? Porque a desconcentração é o fenômeno de criação de órgão. Então, criação de órgão. A desconcentração é uma distribuição interna de competências. É uma distribuição interna de competências, ou seja, dentro da pessoa jurídica, dentro de um ente. Venha cá para você entender. Eu costumo fazer esse desenho aqui, por exemplo, município de Belo Horizonte, criando os seus órgãos, perfeito? Numa distribuição interna de competências dentro daquele ente, dentro daquela pessoa jurídica. De modo, então, que na desconcentração eu vou ter a relação de hierarquia. Eu vou ter uma relação de subordinação. Os órgãos, entre eles, haverá uma relação de hierarquia, haverá uma relação de subordinação. Por isso é uma distribuição interna dentro da pessoa jurídica, com essa relação de hierarquia, com essa relação de subordinação. Ora, explicarmos a figura da desconcentração é, sem sombra de dúvida, nós estudarmos essa figura aqui, a figura do órgão público. Anote para mim que órgão é uma unidade administrativa despersonalizada. Órgão é uma unidade administrativa despersonalizada. Antes de nós aprofundarmos nisso, porque é o ponto, sem sombra de dúvida, mais importante do órgão, eu quero te dizer que órgão é criado e extinto por lei, exceto órgãos do poder legislativo, porque órgãos do poder legislativo serão criados por atos administrativos
A gente extrai isso do artigo 51, inciso 4 e 52 do texto, inciso 13, ambos do texto constitucional. Então, órgão, essa unidade administrativa despersonalizada, é criada e extinta por lei, exceto órgãos do Poder Legislativo, que serão criados e extintos por atos administrativos. Bom, veja, pessoal, eu estou dizendo a você que o órgão é uma unidade administrativa despersonalizada. O que isso significa? Significa dizer que órgão não possui personalidade jurídica. Órgão não possui personalidade jurídica, ou seja, órgão não é sujeito de direitos e deveres. Órgão não possui personalidade jurídica, ou seja, não é sujeito de direitos e deveres, de modo que, como regra, o órgão não pode ser parte em demandas judiciais. Órgão não pode ser parte em demandas judiciais, como regra. Porque, exceção, haverá órgãos que possuem a chamada personalidade judiciária. Há órgãos que possuem a chamada personalidade judiciária. Não é personalidade jurídica, é personalidade judiciária. E o que é isso? É a aptidão para ser parte em demandas judiciais. Preste atenção, pessoal. Nenhum órgão possui personalidade jurídica. Mas há órgãos que possuem a chamada personalidade judiciária. Essa personalidade judiciária, aptidão para estar em demandas judiciais, serão para os órgãos mais elevados na estrutura da administração, quando estiverem na defesa das suas prerrogativas institucionais. Os órgãos mais elevados na estrutura da administração, quando estiverem na defesa das suas prerrogativas institucionais, têm personalidade judiciária e poderão ser parte em demandas judiciais. Eu estou falando do MP, eu estou falando da Defensoria Pública, eu estou falando, pessoal, da súmula 525 do STJ, que vai dizer exatamente que a Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal, pode ser parte em demandas judiciais na defesa das suas prerrogativas institucionais. Preste muita atenção que esses órgãos podem ser partes, mas não para qualquer situação. É na defesa das prerrogativas institucionais. Por exemplo, se um promotor de justiça causa dano a um particular, eu não vou ajuizar contra o MP, eu vou ajuizar contra o Estado. O MP pode ser órgão quando estiver na defesa das suas prerrogativas institucionais, ou seja, quando estiver atuando na função de MP. Perfeito? Maravilha. Então, essa é a figura do órgão público. Então, veja, pessoal, que eu disse a você, e repito, que a desconcentração é o fenômeno de criação de órgão. É o fenômeno de distribuição interna de competências dentro da pessoa jurídica. Digo isso
Porque a gente passa a estudar a figura da descentralização. A descentralização é o fenômeno de criação de entes. É o fenômeno de criação de entidades. É o fenômeno de criação de entes, é o fenômeno de criação de entidades. É o fenômeno de distribuição externa. É o fenômeno de distribuição externa de competências. Se a desconcentração é o fenômeno de criação de órgão, de distribuição interna de competências, a descen é o fenômeno de criação de entes, entidades, de distribuição externa de competências. A descentralização, o desenho, é esse aqui, ó. O município de Belo Horizonte julgando para fora um ente, por exemplo, da administração indireta. Veja, joga para fora. Por isso, distribuição externa de competências. De modo, pessoal, que na descentralização não há hierarquia, não há subordinação. Na descentralização, o que nós teremos é vinculação, é tutela, é controle finalístico, é supervisão ministerial. É vinculação, tutela, controle finalístico, supervisão ministerial, ou seja, o controle que o ente instituidor tem sobre o instituído, em outras palavras, que a administração direta tem sobre a indireta, é um controle excepcional. Apenas nos casos expressamente previstos em lei. Por isso, um controle finalístico, apenas nos casos expressamente previstos na legislação, vinculação, tutela, controle finalístico, supervisão ministerial. Perfeito? Maravilha. Vamos lá? E venha perceber comigo o seguinte, a descentralização vai se dividir em duas. Nós vamos ter uma descentralização política e nós vamos ter uma descentralização administrativa. A descentralização política é feita pela Constituição, quando a Constituição cria os entes federados, União, Estado, DF e município, perfeito? Quando cria os entes federados, União, Estado, DF e município. E eles retiram as suas validades, as suas competências, atribuições, direto do texto constitucional. Essa descentralização política não é estudada aqui comigo, é estudada no direito constitucional. A que a gente vai estudar é a descentralização administrativa, que é aquela feita por um instrumento que não a Constituição. A descentralização administrativa é a feita por um instrumento que não a Constituição. E aí, pessoal, na descentralização administrativa, nós vamos ter 3 subespécies. Nós vamos ter a descentralização administrativa territorial ou geográfica. Nós vamos ter a descentralização administrativa técnica, funcional, por serviço ou outorga, e nós vamos ter a descentralização administrativa por colaboração ou delegação. Bom, veja, o foco nosso
é na descentralização técnica, funcional, por serviço ou outorga ou por colaboração ou delegação. Mas eu quero falar rapidamente na territorial ou geográfica, porque essa também você estuda lá no direito constitucional, quando você estuda os territórios. E aí o aprofundamento dos territórios é do direito constitucional, não é do direito administrativo. Do direito administrativo nós vamos ter essas: técnica funcional por serviço ou outorga, colaboração ou delegação. Aí me permita, vou colocar aqui número 1, número 2, para jogar para o nosso próximo slide, colocar aqui número 1, para você já saber que eu estou falando da descentralização técnica funcional por serviço ou outorga. Ela vai ter previsão na Constituição, no artigo 37, inciso 19 do texto constitucional. O artigo 37, inciso 19, vai dizer que uma lei específica cria a autarquia. Uma lei específica cria a autarquia. E que uma lei específica autoriza a criação, veja, de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. E a Constituição vai dizer que, neste caso da fundação, uma lei complementar vai dispor sobre as áreas de atuação. Então, a lei específica cria a autarquia, significa dizer que, publicada a lei, a autarquia está imediatamente criada, e significa dizer que ela autoriza a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação, que precisa da lei e do registro do ato constitutivo na repartição competente. Precisa do registro do ato constitutivo na repartição competente. Vamos lá. Essa lei que aqui está é uma lei ordinária. Porque quando a Constituição quer lei complementar, ela diz lei complementar. E o que aí está é lei específica, que é ordinária. A natureza dessa lei é uma lei ordinária. Maravilha. A que vai dispor sobre as áreas de atuação da fundação é lei complementar, mas para instituir a fundação é ordinária. Para autorizar a criação da fundação é ordinária. Maravilha. O instrumento aqui utilizado é a lei. O instrumento aqui utilizado é a lei. Se é a lei, aqui se transfere tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Transfere-se tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Ou seja, a descentralização técnica funcional por serviço ou outorga institui a administração pública indireta. Maravilha. Bom, vamos lá. Segunda descentralização administrativa é a descentralização por colaboração ou delegação, que também tem previsão na Constituição, no artigo 175. O artigo 175 diz assim, olha, incumbe ao poder público contratar as concessionárias e permissionárias de serviço público. Não está no artigo 175 a figura da autorizatária, mas eu estou te dizendo que a autorizatária também está. Então veja, que não é que ela está, ela também é uma forma de descentralização por colaboração ou delegação. Então venha cá. A descentralização por colaboração ou delegação é a contratação de concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público. De modo, pessoal, que o instrumento
para as concessionárias e permissionárias é o contrato. E para as autorizatárias é o ato administrativo, não é lei. Para instituir uma concessionária, para contratar uma concessionária e uma permissionária é contrato. E para uma autorizatária é feita por um ato administrativo. De modo, então, que aqui vai se transferir apenas a execução, do serviço. Vai se transferir apenas a execução. Não se transfere a titularidade do serviço. Perfeito? Maravilha. Descentralização. Eu ainda quero estudar com você, nesse nosso bloco, esses dois outros institutos, a centralização e a concentração. Pessoal, o que a prova vai fazer com você é o seguinte: a administração centralizada versus a administração descentralizada. Quando vier a chamada administração centralizada, nós vamos falar que é sinônimo de administração pública direta. Então, a centralização, ou chamada administração descentralizada, é a administração pública exercendo diretamente as suas funções por meio dos seus órgãos e agentes. Ao passo que, quando vem a figura da administração descentralizada, o sinônimo é de administração indireta. E nós vamos ter a concentração e a desconcentração. E aqui são os opostos também, olha. Concentração é a extinção de órgão. A concentração é a extinção de órgão. E a desconcentração, a criação. Aí é a mesma coisa. Aí sabe o que as provas adoram fazer? Essa mistura aqui, ó. Falar de administração centralizada concentrada, administração centralizada desconcentrada, a descentralizada concentrada, a descentralizada desconcentrada. Essa bagunça. E é muito simples. A administração centralizada concentrada é a direta extinguindo órgão. Centralizada descon é a direta criando. Aí a mesma coisa com a descentralização. A indireta extinguindo, a indireta criando. Maravilha. Bom, eu já também aproveito esse nosso bloco para tratar com você de administração pública no sentido subjetivo formal orgânico e no sentido objetivo material funcional. De modo, pessoal, que a administração no sentido subjetivo formal orgânico, eu estou falando dos sujeitos que exercem as atividades administrativas. Estou falando dos sujeitos, eu estou falando dos agentes públicos, dos órgãos públicos e das pessoas jurídicas. A administração no sentido subjetivo. São os sujeitos que exercem a atividade administrativa, os agentes públicos, os órgãos públicos e as pessoas jurídicas. Já a administração no sentido objetivo, material, funcional, são as atividades administrativas desenvolvidas pelos sujeitos. E quais são as atividades? Eu estou falando do fomento, eu estou falando do poder de polícia, eu estou falando da intervenção
E eu estou falando do serviço público. São as atividades desenvolvidas pelos sujeitos. Aí a questão da prova é muito maldosa. A questão da prova vai fazer assim, ó, a administração no sentido orgânico são os sujeitos que desempenham o fomento, o poder de polícia, a intervenção e o serviço público. E a alternativa tá o quê? Tá certa. A administração no sentido orgânico são os sujeitos que exercem fomento, poder de polícia, intervenção, serviço público. Tá certo. Porque o foco maior está nas atividades, mas está falando que a administração no sentido orgânico são os sujeitos. E são. E de fato são. Muito cuidado também. A administração no sentido objetivo são as atividades desenvolvidas por agentes, órgãos e pessoas jurídicas. Tá certo. Porque são as atividades. E nós vamos entrar aqui, veja, nós vamos entrar nas entidades da administração indireta. Nós vamos estudar as autarquias, as fundações e as estatais, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Naturalmente, os pontos mais importantes dessas entidades. Começando com a autarquia, letra A, o conceito, perfeito? Pessoal, anote para mim que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei com patrimônio, personalidade jurídica e receita próprios. É uma pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para exercer atividades típicas de Estado. A autarquia desenvolve uma atividade que poderia ser desenvolvida pela administração direta. Mas a administração pública prefere especializar uma atividade específica e cria a autarquia. Por isso que a autarquia, e esse é o ponto dos mais importantes, é uma pessoa jurídica de direito público. Isso. Autarquia é pessoa jurídica de direito público, com todas as prerrogativas, com todos os deveres, todas as sujeições de uma pessoa jurídica de direito público. A autarquia é fazenda pública, igual é um município, um estado, a União, o DF, que é uma pessoa jurídica de direito público. A autarquia é criada por lei. Bom, e como você sabe, se ela é criada por lei, ela também é extinta por lei. Tem patrimônio, personalidade jurídica e receita próprios. É uma pessoa própria, autônoma, comparado ao ente, em relação ao ente instituidor. Pessoal, me permita estudar o que é o mais importante, porque é o nosso foco. Então nós já vamos direto para as características das autarquias. A autarquia vai ter algumas características. Primeiro, a imunidade tributária. A autarquia possui imunidade tributária. É vedada a instituição de impostos sobre patrimônio, bens e serviços. Patrimônios, rendas e serviços. Imunidade tributária. Não há instituição de impostos sobre patrimônio, serviços e rendas das autarquias. As autarquias, como eu disse a você, é pessoa jurídica de direito público. Se a autarquia é pessoa jurídica de direito público, significa dizer que os bens da autarquia são bens públicos. Lá nos termos do artigo 98 do Código Civil, com todas as características de bens públicos, impenhoráveis, imprescritíveis, por aí vai. A autarquia, pessoal, vai se submeter à prescrição quinquenal
A autarquia vai se submeter à prescrição quinquenal de 5 anos, lá nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910 de 32. A autarquia vai pagar os seus vai submeter os seus créditos à execução fiscal. E a autarquia vai pagar por precatório. A autarquia se submete à execução fiscal, ou seja, ela recebe rápido os seus créditos. E vai pagar os seus débitos via precatório. É bom demais se a autarquia recebe rápido e paga por precatório. E a autarquia, como eu disse a você, ela é fazenda pública, então ela tem benefícios processuais da fazenda. Ela tem os aspectos processuais, tem o prazo em dobro para suas manifestações, se submete ao reexame necessário, haverá uma isenção legal. A isenção de custas. Autarquia. Ponto. Vamos para outra entidade da indireta, que é a figura da fundação pública. Perfeito? Letra A, conceito. Você vai anotar para mim que a fundação é uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, criada por lei ou autorizada por lei. Olha, isso é muito importante você se atentar aqui. A fundação pública, instituída pelo poder público, pode ostentar natureza de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Então nós vamos falar em fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. A fundação pública de direito público é criada por lei. Sabe por quê? Ela é uma autarquia. Você fatalmente já ouviu falar na chamada autarquia fundacional, também chamada de fundação autárquica. E a fundação pública de direito público é uma autarquia fundacional, uma fundação autárquica. Ao passo que a fundação pública de direito privado é uma fundação pública de direito privado. Ponto. Se torna muito importante o estudo do RE 716378, em que o Supremo, em tese de repercussão geral, disse exatamente isso. Olha, uma autarquia pode submeter ao regime jurídico de direito público ou de direito privado. E o que vai variar? Se ela é pública de direito público ou pública de direito privado? O estatuto, a lei que cria ou autoriza. O estatuto, a lei que cria ou que autoriza. E as atividades prestadas. E as atividades por elas desenvolvidas. Aí veja, pessoal, a fundação pública de direito público vai prestar serviço público. Já a fundação pública, pessoa jurídica de direito privado, vai poder prestar serviço público, como também explorar atividade de conteúdo econômico. Vai poder explorar atividade, conteúdo econômico. É o que o Supremo está me dizendo. Nesse RE ainda, o Supremo enfrentou a questão da chamada estabilização. O Supremo enfrentou a questão da estabilização, lá do artigo 19 do ADCT. O que é essa estabilização? Determinados servidores ganharam a estabilidade
cumprindo alguns requisitos. O Supremo vem me dizer que essa estabilização só vai ser aplicada aos servidores das fundações públicas de direito público. Não se aplica aos servidores das fundações públicas de direito privado. Ponto. Maravilha. Chego às características dessa fundação. Bom, você vai anotar para mim o seguinte: a fundação pública de direito público é igual à autarquia. As mesmas características. A fundação pública, pessoa jurídica de direito público, é uma autarquia, então tem as mesmas características. Mesma coisa. Já a fundação pública de direito privado, a única coisa igual é a imunidade tributária. É a imunidade tributária. De modo que elas são pessoas jurídicas de direito privado, então, como regra, os seus bens são privados, não pagam por precatório, não se submetem à execução fiscal, não se têm os benefícios processuais da fazenda. Maravilha. Bom, chegamos à entidade da indireta, que é a mais importante, com a maior repercussão em prova. Eu vou falar com você das chamadas empresas estatais. Veja a letra A, o conceito. Anote para mim que empresas estatais, expressão gênero de duas espécies, da empresa pública e da sociedade de economia mista. E aí preste atenção no seguinte: as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, autorizadas por lei para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica. As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Isso. Pessoas jurídicas de direito privado. Integrante da indireta, autorizada por lei para prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Pessoal, o texto constitucional, lá no artigo 173, vai estabelecer pressupostos para a instituição de uma estatal. Tem que ter relevante, interesse coletivo, relevante interesse... Nossa, ficou horrível isso, né? Relevante interesse, tentei consertar, ficou pior. Relevante interesse coletivo ou imperativos de segurança nacional. Um dos dois pressupostos precisam estar presentes para a instituição de uma estatal. As estatais são reguladas por uma lei específica, a Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais, que nos seus artigos 3º e 4º vão dispor um conceito legal de estatal. Perfeito? Veja, pessoal, o artigo 3º vai dizer: empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, com patrimônio próprio,
cujo capital social, veja, é integralmente detido por União, Estados, DF ou municípios. A empresa pública, ela se chama pública, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, porque o capital é integralmente público. Ou é integralmente detido por União, Estado, DF ou município, ou nos termos do parágrafo único, a maioria do capital votante permanecendo com um dos entes federados, admitindo a participação de outras pessoas jurídicas de direito público, bem como de entidades da indireta de União, Estados, DF e dos municípios. Preste atenção. O artigo 3º caput trata da figura da empresa pública unipessoal, ao passo que o parágrafo único trata da empresa pública pluripessoal. Nós vamos voltar nisso aqui daqui a pouquinho, tá? Mas eu já quero deixar isso claro para você. E o artigo 4º vai dizer que sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, Estado, DF, município ou à entidade da administração indireta. Então, naturalmente, a sociedade de economia mista é pluripessoal. Maravilha. Nós vamos voltar nisso mais à frente. O que eu ainda preciso trazer para você aqui? O regime jurídico das estatais. Veja, pessoal, as estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Eu ia falar público, né? Estava com a boca formada para o público. Mas as estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Se elas são pessoas jurídicas de direito privado, o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 do texto constitucional, vai dizer que o regime jurídico delas, no que tange às obrigações e direitos civis, comerciais, tributários e trabalhistas, é o mesmo das empresas privadas. É o mesmo das empresas privadas. O regime jurídico, no que tange às obrigações e direitos civis, comerciais, trabalhistas e tributários, é o mesmo das empresas privadas. Ou seja, a priori, é um regime jurídico de direito privado. Mas você tem que lembrar que, como são entes da administração indireta, elas vão ter normas de direito público. Então, incidirá nas estatais normas de direito público. Normas incidirão, né? Normas de direito público, como licitações, contratos, controle do Tribunal de Contas, concurso público e por aí vai. De modo, então, que nós vamos ter o famoso regime jurídico híbrido, com normas de direito privado parcialmente derrogado por normas de direito público. Normas de direito privado parcialmente derrogadas por normas de direito público. Maravilha. Vamos lá. Outro ponto que a gente vai precisar enfrentar nas estatais é a criação e a extinção das estatais. Pessoal, o artigo 37, inciso 19, diz que a lei específica autoriza a criação das estatais. A lei específica autoriza a criação. E ainda, como eu disse a você, depende do registro do ato constitutivo na repartição competente. A lei específica autoriza com o registro do ato constitutivo na repartição competente. Então, me levaria a crer que a lei específica
também autoriza a extinção. A lei específica autoriza a criação, a lei específica autoriza a extinção. Mas não é verdade. Porque o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6241, entendeu que, em regra, é desnecessária lei específica para a inclusão da estatal em programa de desestatização. É desnecessária lei específica para a inclusão de estatal em programa de desestatização. O Supremo não disse que é, em regra, desnecessária lei. Ele disse que é desnecessária, em regra, lei específica. Porque para o Supremo basta uma autorização legal genérica. Basta uma autorização legal genérica. Como regra. Por que como regra? Porque o Supremo vai dizer que quando a lei instituidora exigir lei específica vai ter que ser para extinção. Quando a lei instituidora exigir lei específica para extinção, vai ter que ter lei específica para a extinção. Maravilha. Bom, outro julgado que a gente vai precisar passar é na ADI 6029. O Supremo disse nesse julgado que 2 são os requisitos para a extinção de uma estatal: a autorização legislativa, que, como a gente acabou de ver, é uma autorização legal genérica, como regra, e o Supremo ainda disse que precisa de licitação. Só que aí o Supremo vem e diz: esses requisitos não se aplicam para as subsidiárias e controladas. Não há necessidade de autorização legislativa nem de licitação para alienação, para extinção de subsidiárias e controladas. Maravilha. Bom, vamos seguir. Trago para você agora um julgado também muito importante, a ADI 6291, em que o Supremo entendeu ser constitucional a revogação de dispositivo de Constituição estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresa estatal. Veja, a Constituição do Estado exigia plebiscito para alienação de uma estatal. Veio uma emenda à Constituição do Estado e revogou a exigência do plebiscito. O Supremo está dizendo que isso é constitucional. Não há violação à razoabilidade, à proporcionalidade e à proibição ao retrocesso social. Não há violação. Perfeito? Maravilha. Bom, eu já aproveito e ainda trago para você o tópico da diferença das empresas estatais. Primeira diferença é a forma societária. A empresa pública pode adotar qualquer forma societária em direito admitido. Empresa pública pode ser SA, limitada, comandita por ações, comandita assim, sei lá, aquilo que existe lá no direito empresarial. Qualquer forma societária. Ao passo
que a sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima. Então, cuidado, que essa é uma diferença que pode não ser uma diferença, concorda? Porque a empresa pública também pode ser SA. É que a sociedade de economia mista só pode ser SA. Segunda diferença é o foro processual. Foro processual. Essa diferença só vai valer para as federais. Vejam, a empresa pública federal vai ter o seu foro de ajuizamento na Justiça Federal. A Sociedade de Economia Mista Federal, seu foro de ajuizamento na Justiça Estadual. E isso se deve ao artigo 109, inciso 1 da Constituição, que traz a competência da Justiça Federal. A competência da Justiça Federal é a competência expressa no texto constitucional. O que não está lá é da Justiça Estadual. E no artigo 109, inciso 1, só tem a empresa pública federal. Não tem sociedade comunista. Por que essa diferença só vale para as federais? Porque a empresa pública e sociedade de economia mista, estaduais e municipais, na Justiça Estadual. Ponto. E a terceira e mais importante diferença entre elas: a composição do capital. O capital social. A empresa pública pode adotar qualquer... A empresa pública, o capital é 100% público. Na empresa pública, o capital é integralmente público. 100% público. Integralmente público. Exclusivamente público. Que pode ser 100% de uma única pessoa, ou de união, ou de estado, ou de DF, ou de município, a empresa pública unipessoal, ou de mais de uma pessoa, a empresa pública pluripessoal, mas 100% público, de união e, por exemplo, de um estado, de união de uma autarquia, absolutamente possível. Ao passo que a sociedade de economia mista tem tanto capital público quanto capital privado, mas a maioria do capital votante precisa ser público. Perfeito? Maravilha. Para nós finalizarmos as estatais pagam por precatório, e aí eu trouxe 3 julgados para dizer para você uma coisa muito simples. A estatal, prestadora de serviço público, de atuação própria do Estado em regime não concorrencial, paga por precatório. Grave, estatal prestadora de serviço público paga por precatório. Exploradora de atividade econômica, não. E para finalizar, um importantíssimo e recentíssimo julgado do Supremo, entendendo pela constitucionalidade do artigo 2º, inciso 1 da Lei 11.101, que é a Lei de Falências, quanto à inaplicabilidade do regime falimentar às estatais, sejam elas exploradoras de atividade em regime de concorrência, ou sejam elas em razão de serviço público. A doutrina diferenciava prestadora de serviço público e exploradora de atividade econômica. O Supremo está dizendo, não há distinção. É empresa pública, é sociedade de economia mista, presta serviço público ou explora atividade econômica, não se submetem ao regime das falências. Maravilha? Ponto. Nesse nosso primeiro momento, nós vamos estudar a figura das agências reguladoras, que é um tema que cada vez mais vem aparecendo nas mais variadas e diversas provas. Então eu quero começar com você estudando a origem das agências reguladoras. A origem das agências reguladoras, pessoal, é rastreada ao século XIX, lá nos Estados Unidos.
em um período em que a necessidade de intervenção estatal sobre determinadas atividades econômicas começou a se intensificar. E esse processo teve alguns marcos importantes em decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então a gente começa em 1877, no caso Moon versus Illinois, Moon versus Illinois, em que a Suprema Corte decidiu que, com base nos poderes inerentes à soberania, o governo tinha a prerrogativa de regular atividades dos cidadãos para garantir o bem-estar público. A Corte argumentou que, quando atividades privadas afetassem o interesse público, o Estado poderia intervir para controlar a maneira como os cidadãos poderiam utilizar as suas propriedades. Especialmente, notadamente, quando essas propriedades fossem empregadas em serviços ou atividades de interesse público. Esse entendimento é ampliado em 1886, no caso o Wabash St. Louis, na verdade é o Wabash St. Louis, Wabash St. Louis versus o estado de Illinois. A separação ali não ficou correta, mas está ótimo. O importante é o conteúdo. Esse caso é de 1886 e a Suprema Corte restringe o poder de estados para regular o comércio interestadual. Como o comércio era interestadual, entre estados, numa relação entre estados, destacou-se a competência federal na matéria e não dos estados para regular. Esse julgamento é crucial para o desenvolvimento das agências reguladoras, pois se evidenciou a necessidade de uma estrutura regulatória nacional, capaz de lidar com as complexidades do comércio interestadual, que vão transcender naturalmente a competência de estados membros de estados individuais. Essa é a base, essas duas decisões são as bases doutrinárias para a criação das primeiras agências reguladoras nos Estados Unidos, cuja primeira agência foi ser materializada um ano depois, em 1887, na chamada ICC, a Interstate Commerce Commission, que tinha por objetivo regular as ferrovias interestaduais. Maravilha. Bom, sobre esse histórico ainda, a gente precisa passar na origem no Brasil. E no Brasil, pessoal, a origem das agências reguladoras começa na década de 90, com uma abertura da economia, com a realização de privatizações, concessões, desestatizações de diversos setores da economia. O governo Fernando Henrique Cardoso é marcado pela instituição das agências reguladoras no Brasil. Havia um ministério, que é o chamado Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. É nesse momento que, com ideais neoliberais influenciados pelos Estados Unidos, que as agências reguladoras surgem no país. A criação dessas agências reguladoras foi motivada pela necessidade de separar as funções da administração pública direta das responsabilidades da administração indireta,
a indireta passou a ter um papel central na regulação dos serviços públicos, porque nós tivemos um monte de estatal que foi, a partir da década de 90, vendida para iniciativa privada. E haveria a necessidade de um ente controlar, regulamentar, regular, fomentar, incentivar esses diversos setores de energia elétrica, setores de telefonia, aviação civil, uma série de fatores, uma série de setores também envolvidos. Então é a partir da década de 90 que surgem agências como a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANTT de Transportes Terrestres, a Anatel de Telecomunicações, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, e aí uma série de agências reguladoras. Maravilha. Vamos lá. De modo que entro com você no estudo das agências reguladoras, passando na parte do conceito, para antes te dizer que as agências reguladoras são reguladas pela Lei 9986 de 2000 e pela Lei 13.848 de 2019. São as leis das agências reguladoras. A 9986 também foi alterada pela 13.848 e que também traz, essa própria lei 13.848, traz uma série de regulamentações próprias. As agências reguladoras são verdadeiras autarquias. São autarquias de regime especial. São autarquias, sim, autarquias, mas que possuem um regime jurídico próprio, possuem uma maior autonomia frente ao ente instituidor comparada às demais autarquias. O grande papel dessas agências reguladoras é regular, fomentar, incentivar determinados serviços públicos, determinadas atividades privadas, podendo inclusive sancionar empresas pelo uso incorreto de instrumentos na prestação de serviço público e na exploração de atividade econômica. Agora, vamos lá. Os pontos mais importantes das agências reguladoras. Primeiro, as suas características. Mandato fixo é a primeira característica importantíssima da agência reguladora. O artigo 6º da Lei 9986 vai dizer que as agências reguladoras possuem um mandato. Que as agências reguladoras, que os dirigentes das agências reguladoras possuem um mandato que vai ser no prazo de 5 anos. Vedada a recondução, admitida apenas se o prazo remanescente, admitida a recondução, se o prazo remanescente de mandato anterior, for igual ou inferior a 2 anos. Vamos entender isso aqui. Um dirigente foi para um mandato tampão na agência reguladora porque um outro dirigente se exonerou, morreu, colocaram outro no lugar. Esse novo mandato que esse dirigente assume, esse mandato remanescente, ele tem prazo igual ou inferior a 2 anos. Este dirigente poderá ser reconduzido. Do contrário, o dirigente cumpriu os 5 anos, ele não pode ser reconduzido. Pessoal, esse mandato fixo, esse mandato a termo do dirigente, dá ao dirigente uma estabilidade. Não a estabilidade
lá do artigo 37, do artigo 41 da Constituição, dos 3 anos de efetivo exercício. Dá uma estabilidade porque, tendo o mandato certo, ele sabe quando ele entra e quando ele sai. E apesar do cargo de dirigente da agência reguladora ser um cargo em comissão, ele não é de livre exoneração. O dirigente da agência reguladora, apesar de ocupar um cargo em comissão, ele não é de livre exoneração. Ele só vai perder o cargo nas hipóteses previstas no artigo 9º do texto da Lei 9986. E o dirigente perde o cargo nos casos de renúncia, ou seja, se ele quiser, renúncia, por PAD, processo administrativo disciplinar, por decisão judicial ou por infrações previstas na legislação, porque ele praticou condutas que eram vedadas àquele dirigente praticar e ele praticou. O dirigente da agência reguladora, portanto, ocupa um cargo em comissão que não é exonerável ad nunto, apenas nessas situações. Veja, pessoal, a Constituição da República prevê que os dirigentes das agências reguladoras da União precisam ter o nome aprovado em sabatina do Senado Federal. Essa réplica para estados é constitucional. Então o Supremo entende que é constitucional que uma lei estadual preveja que dirigentes da agência reguladora estadual somente podem ser nomeados após a aprovação pela Assembleia Legislativa. Isso é constitucional. Mas não poderá a lei estadual prever que a destituição se dê por ato exclusivo da Assembleia Legislativa, porque é um ato complexo. Se demanda para fazer a manifestação de vontade do chefe do Executivo e aprovação pelo Legislativo, a destituição depende da mesma coisa. Então é constitucional submeter a aprovação à Assembleia, mas é inconstitucional dar poderes exclusivos à Assembleia para destituir. Maravilha. Segunda característica é o chamado período de quarentena. O período de quarentena é um lapso temporal dentro do qual o ex-dirigente fica impossibilitado de exercer as funções no setor que ele regulava. Ele vai poder exercer funções em outros setores, mas no que ele regulava ele vai ter um período de quarentena, que o artigo 8º da Lei 9986 estabelece o período de 6 meses. Veja, com saído do cargo de dirigente da agência reguladora, pelo período de 6 meses dessa saída, o sujeito não poderá exercer função na iniciativa privada no setor que ele regulava. Perfeito? Pessoal, nesse período de 6 meses, o ex-dirigente vai fazer jus a uma remuneração compensatória. Porque veja, já que ele está impedido de exercer as funções no setor que ele entende, que é a área que ele vai trabalhar, ele vai fazer jus a uma remuneração compensatória equivalente à do cargo que ele exerceu e com os benefícios inerentes. Para que se aplique esse período de quarentena, o sujeito tem que ter ficado pelo menos 6 meses na função. Ele tem que ter cumprido pelo menos 6 meses do mandato. Porque qual que é o objetivo do período de quarentena? É impedir que o sujeito que estava na agência reguladora vá para a iniciativa privada e leve com si todas as informações de políticas públicas daquele setor, gerando uma quebra de concorrência. Mas só faz sentido ele ter esse período de quarentena se ele ficar um período
certo, um período ideal. E esse período a lei entende que é 6 meses. Se ele descumprir o período de quarentena, ele vai cometer o crime de advocacia administrativa. Maravilha. É importantíssimo nós estudarmos o chamado poder regulatório. Poder regulatório não é exercido apenas pelas agências reguladoras, mas ele é melhor materializado com as agências reguladoras. O poder regulatório é o poder de fomentar, de incentivar, é poder de polícia em determinados serviços públicos e determinadas atividades privadas. O poder regulatório que também vai abarcar a possibilidade de sancionamento, vai abarcar a possibilidade de sanção a empresas privadas que atuam nesses setores econômicos e nessas prestações de serviços públicos. Então esse poder regulatório é um conjunto de prerrogativas, atribuições e instrumentos que as agências possuem para regular, fiscalizar, controlar serviços públicos e atividades econômicas nos setores por cada agência regulada, com o objetivo de garantir qualidade, eficiência e universalização nesses serviços e nessas atividades econômicas. Lembre que eu estou falando do ponto de vista teórico, mas esse é o poder regulatório. Muito importante você entender que o poder regulatório edita normas técnicas, ok? Teoricamente não tem conteúdo político. O conteúdo é técnico. Maravilha. E é uma característica importantíssima da agência reguladora a chamada teoria da captura. A teoria da captura, pessoal, consiste numa falha de governo, em que há uma quebra, há uma ruptura, uma quebra da independência, da autonomia das agências reguladoras frente ao ente instituidor e frente ao mercado, ao setor que elas regulam. Há uma quebra da autonomia, da independência que as agências reguladoras possuem frente ao ente que as instituiu ou frente ao mercado que elas regulam. De modo que, com a teoria da captura, quando a agência reguladora é capturada, elas passam a atuar a favorecer os entes regulados, que são economicamente mais fortes. A teoria da captura, essa quebra da autonomia e da independência, pode acontecer pelo próprio poder público, como pode acontecer pelas empresas privadas, pelas empresas reguladas, né? Pelas empresas privadas, vou colocar aqui pelos regulados. Veja, pessoal, pelo poder público, com a quebra, com a atuação, com a intervenção indevida do poder público nas agências reguladoras. O próprio poder público, o setor público, em razão de decisões políticas, influenciam na atividade regulada, influenciam na agência reguladora. Ou pelas próprias empresas privadas, pelos próprios regulados, que começam a passar informações distorcidas para as agências reguladoras. E aí as agências reguladoras passam a atuar de maneira com informações equivocadas, fornecidas pelos particulares, e passam a atuar na defesa dos interesses desses particulares. Teoria da captura. Bom, pessoal, ao lado das agências reguladoras, nós vamos ter a figura da agência executiva. Se a agência reguladora pegou no Brasil, a agência executiva não pegou. A agência executiva vem disciplinada nos artigos 51 e 52
da Lei 9649 de 98. E uma agência executiva vai ser uma autarquia ou uma fundação qualificadas. Ou seja, diferente da agência reguladora, em que a agência nasce reguladora, a entidade nasce como agência reguladora, na agência executiva nós temos uma qualificação. Ela já é uma autarquia ou uma fundação pré-existente, não pode ser uma empresa pública, preste atenção nisso. É uma autarquia ou uma fundação que já existem e que vão ser qualificadas e se tornam agências executivas. Essa qualificação passa por 2 requisitos: ter um plano estratégico de reestruturação, plano estratégico de reestruturação institucional em andamento, e ainda celebrar com o poder público, com o respectivo ministério, um contrato de gestão, ou também chamado de contrato de desempenho. Perfeito? Um contrato de gestão, ou também chamado contrato de desempenho. Essa autarquia ou fundação que já existe vai ser qualificada como agência executiva. Perfeito? Ponto. E agora eu quero entrar com você no terceiro setor, pessoal. E aí eu trago um primeiro tópico de características do terceiro setor. Esse é um ponto bom de prova. Normalmente os alunos não gostam muito. Então vamos facilitar aqui para vocês o estudo do terceiro setor. Veja, sobre o terceiro setor, eu quero que você observe que as entidades do terceiro setor são criadas pela iniciativa privada, ou seja, são pessoas jurídicas de direito privado que não possuem finalidade lucrativa, que não integram a administração indireta. E acredite, com essa a informação você vai matar um monte de questão. As questões adoram afirmar que as entidades do terceiro setor integram a administração indireta, quando na verdade não integram. Não integram a administração pública. Então, criadas pela iniciativa privada, não possuem finalidade lucrativa, não integram a administração indireta, não prestam serviço público. As entidades do terceiro setor não prestam serviço público propriamente dito. Elas vão prestar atividade de interesse coletivo, atividade relevante de interesse coletivo. E essas entidades vão possuir um vínculo com o poder público, um vínculo com a administração e vão receber benefícios públicos. Então, essas são as características das entidades do terceiro setor. Aqui com você, eu quero estudar 3 entidades do terceiro setor: as OSs, as OCIPs e as OSCs. Começando com as OSs. As organizações sociais, as chamadas OSs, são reguladas pela Lei 9637 de 98. E de acordo com o artigo 1º, o Poder Executivo poderá qualificar como OS pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico,
a proteção e a preservação do meio ambiente, a cultura e a saúde. Muito cuidado, porque o artigo 1º caput tem um verbo que é muito importante para nós. O Poder Executivo, olha o verbo, poderá qualificar como OS. O que isso significa? Que a qualificação da entidade como OS é um ato discricionário, perfeito? A qualificação da entidade como OS é um ato discricionário, porque o executivo poderá. O artigo 11 ainda vai nos dizer que as entidades qualificadas como OS são classificadas como entidades de interesse social e utilidade pública para todos os efeitos legais. Ponto muito importante relacionado às entidades do terceiro setor é o instrumento celebrado entre a administração e uma dessas entidades. No caso da OS, o instrumento é o chamado contrato de gestão, lá nos termos do artigo 5º da Lei das OS. Esse contrato de gestão é o instrumento firmado entre o poder público e a OS, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento, execução de atividades relativas às áreas relacionadas a ensino, saúde, educação, desenvolvimento tecnológico, técnico, por aí vai. O contrato de gestão vai disciplinar as atribuições, as responsabilidades e as obrigações entre poder público e OS. Ponto importante que eu preciso que você anote é acerca da natureza jurídica desse contrato de gestão. Apesar do nome contrato de gestão, a natureza jurídica deste contrato é, na verdade, de convênio. A natureza jurídica do contrato de gestão é de convênio. Possui uma natureza convenial, afastando-se a ideia de que se trata de um contrato administrativo típico. Bom, para finalizarmos, a qualificação da entidade como OS é feita pelo Ministério de Estado pertinente às atividades a serem desenvolvidas pela OS. O que eu quero dizer? Se a atividade a ser desenvolvida na área da educação, vai ser o Ministério da Educação. Se é na área da saúde, é o Ministério da Saúde. Então gravem essas 3 informações. O ato de qualificação é discricionário, o instrumento é o contrato de gestão e quem qualifica é o Ministério de Estado pertinente às atividades. Maravilha. Porque agora a gente passa a estudar uma outra entidade. A gente passa a estudar a OCIP, regulada pela Lei 9790 de 99. E o artigo 1º vai dizer que podem qualificar-se como OCIP as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela lei. E de acordo com o artigo 1º, no parágrafo 2º, o ato de qualificação da OCIP consiste em um ato vinculado. Então, você já começa a perceber as nuances aqui que a prova pode cobrar. A OS, a qualificação é um ato discricionário. A OCIP, a qualificação é um ato vinculado. E para qualificar a OCIP tem que preencher esses requisitos do caput do artigo 1º. Um outro artigo muito importante da Lei 9790 é o artigo 2º, que trata que não são passíveis de qualificação como OCIP. Não
podem ser qualificadas como OCIP, essas 13 entidades, que vale a pena você memorizar algumas delas. Veja, eu destaco aqui, olha, a sociedade comercial, as entidades de representação de classe, sindicatos, associações de classe, representação de categoria profissional. Aqui, ó, muito cuidado com o inciso 5, entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios. Não faz sentido qualificar uma entidade como OCIP se a circulação de bens ou serviços é restrito a associados ou sócios. Também não podem ser qualificadas como OCIP quem já é qualificada como OS, quem já é cooperativa, as fundações públicas. E ainda há essas outras que eu não li para você, mas as mais importantes basicamente são essas. Perfeito? Maravilha. Bom, outro ponto que eu quero conversar com você. Quem qualifica a OCIP? A OS, nós vimos que quem qualifica é o Ministério de Estado pertinente às atividades. Ao passo que a OCIP, quem vai qualificar é o Ministério da Justiça. O requerimento é feito ao Ministério da Justiça, que é quem vai qualificar a entidade como OCIP, Ministério da Justiça. Ele decide o pedido no prazo de 30 dias, deferindo ou indeferindo. E como é um ato vinculado, somente será indeferido se a entidade não se enquadrar aos requisitos descritos na legislação, se a documentação estiver incompleta ou se for uma das entidades que não podem ser qualificadas como OCIP. E qual o instrumento celebrado com a OCIP? É o chamado termo de parceria. Então preste atenção. A OCIP, a qualificação é um ato vinculado. Quem qualifica é o Ministério da Justiça e o instrumento é o termo de parceria. Cuidado para não confundir com as OS. As OS, ato discricionário, Ministério de Estado pertinente é quem qualifica e o instrumento é o contrato de gestão. Maravilha. Para finalizar, OS e OCIP, trago o RE 684612, que diz que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Exatamente. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, e esses direitos fundamentais estão em casos de ausência ou de deficiência grave de serviço. A política pública é para suprir a ausência ou a deficiência grave de serviço. O Poder Judiciário vai poder intervir nessas políticas públicas e isso não viola o princípio da separação dos poderes. Só que, atenção, a decisão judicial, ao invés de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à administração que apresente um plano ou os meios adequados para alcançar o resultado. Ao invés da decisão judicial se preocupar em resolver apenas o caso concreto, ela deve pensar no sentido mais macro, para que a administração apresente plano ou meios adequados para alcançar o resultado. E nos casos de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso ou remanejamento de recursos humanos e também pela contratação de OSs e de OCIPs. Maravilha. Vamos para a entidade do terceiro setor,
que, na minha visão, é a mais importante. Vou trazer para você, veja, a figura da OSC ou da OSC, a Organização da Sociedade Civil, disciplinada pela Lei 13.019 de 2014. E as OSCs têm por objetivo, a Lei 13.019 tem por objetivo regular em âmbito nacional as parcerias voluntárias entre a administração e as organizações da sociedade civil. Pessoal, quais são os instrumentos que a administração pública pode celebrar com as OSCs? São 3 instrumentos. Veja, nós vamos ter o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. Vamos lá. Termo de colaboração e termo de fomento são praticamente iguais. Em ambos, nós temos instrumento para formalizar a parceria entre a administração e a OSC, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, e em ambos haverá transferência de recursos financeiros. Em ambos haverá transferência de recursos financeiros. Tanto no termo de colaboração quanto no termo de fomento. Ambos são, então, instrumentos formalizados entre a administração e a OSC para consecução de finalidades de interesse público e recíproco que envolva transferência de recursos financeiros. É que no termo de colaboração, quem propõe as finalidades de interesse público e recíproco é a administração, ao passo que no termo de fomento é a OSC. E qual a diferença dos dois para o acordo de cooperação? É que no acordo de cooperação não há transferência de recursos financeiros. Não há transferência de recursos financeiros. Grave muito bem isso, que no termo de colaboração e no termo de fomento, nós temos transferência de recursos financeiros, o que não acontece no acordo de cooperação. Grave muito bem isso, porque daqui a pouco nós vamos estudar a figura do chamamento público. Tá. Antes do chamamento público, coloco para você o chamado PMI, o procedimento de manifestação de interesse, basicamente o estudo do artigo 18 e 21 da Lei 13.019. Pessoal, o PMI é o instrumento por meio do qual as OSCs, os movimentos sociais, os cidadãos, apresentam ao poder público projetos, propostas, para que o poder público avalie em realizar ou não o chamamento público. O PMI é o procedimento, é o instrumento por meio do qual a sociedade civil, os cidadãos, as OSCs, apresentam propostas ao poder público, projetos, para que o poder público avalie ou não na realização do chamamento público, para celebrar a parceria ou não. Muito importante você entender o seguinte: a realização do PMI não obriga a realização do chamamento público. A realização do PMI não obriga a realização do chamamento público, que vai acontecer nos interesses da administração. A realização ou não do chamamento público é um ato discricionário da administração. Maravilha. Segundo ponto. A realização do PMI também não dispensa o chamamento. Vou colocar assim. Não dispensa o chamamento público. O que eu estou dizendo? Fiz o PMI. Se quiser, se a administração quiser
celebrar a parceria, ela vai precisar fazer o chamamento público. Como também a realização do chamamento público não está condicionada ao PMI. Como assim? O poder público não precisa fazer o PMI para fazer o chamamento. O poder público pode ir direto no chamamento público, sem realizar o PMI. PMI, pessoal. Agora vamos lá. Vamos estudar a figura do chamamento público. Pessoal, o chamamento público, entre aspas, faz às vezes da licitação para a celebração aqui da parceria. Para celebrar um contrato tem que ter licitação. Para celebrar a parceria, faça um chamamento público. O chamamento público para o termo de colaboração e para o termo de fomento, como regra, ele vai acontecer. Como regra, haverá chamamento público para o termo de colaboração e para o termo de fomento. Por quê? Porque eu disse a você que são dois instrumentos em que há a transferência de recursos financeiros. Em que há a transferência de recursos financeiros. Então, haverá chamamento público como regra. Exceção é sem chamamento. Exceção é sem chamamento público. Quando? Nos casos de dispensa e de inexigibilidade do chamamento, aqui presentes nos artigos 30 e 31 da legislação. Dispensa o chamamento nessas quatro hipóteses: urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação no prazo de até 180 dias, guerra, calamidade, grave perturbação da ordem, ameaça da paz social, programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a segurança, no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviço de educação, saúde, assistência social, desde que executadas por OSCs previamente credenciadas. E a inexigibilidade num rol exemplificativo nessas duas situações aí listadas. Maravilha. Bom, então o termo de colaboração e o termo de fomento é isso. Já no acordo de cooperação é o oposto. No acordo de cooperação, como regra, não há chamamento. Por quê, pessoal? Porque não há transferência de recursos financeiros. Exceção, haverá chamamento. Exceção, haverá o chamamento quando houver alguma forma de compartilhamento de recurso patrimonial. Não é recurso financeiro, é recurso patrimonial. Transferência de um imóvel. Perfeito? Pois muito bem. Meus amigos, com isso, eu encerro com você as entidades do terceiro setor e fecho com você o estudo da organização administrativa. Grande abraço.